quando você escreve, existe todo um mecanismo que se põe em marcha, né, na questão da escrita, né, que não entra nessas provas de formulário discursivo, objetivos que você marca. Né? Eu preciso ver você desenvolver uma ideia. E eu prefiro que seja escrita. E também a escrita, ela não vou mentir, não, ela atrapalha um pouco o plágio, sabe? A escrita, na verdade, acho que talvez seja essa a razão fundamental, que é a de atrapalhar um pouco o plágio. Ah, professor, dá para plagiar, colar? Claro que dá. Isso é responsabilidade sua, não é minha. Né? Eu, como professor, eu tento fazer com que você não seja desonesto na prova de ética. Isso é importante, né? A prova de ética, ela é a prova escrita e moral no sentido de como é que você sente que você vai fazer, né? A responsabilidade que você tem. Mas aí é com você. A gente vai ver no texto de hoje que, por Sartre, você, cara, é o responsável por tudo que você faz. Não fique esperando que o professor diga para você o que é certo e o que é errado. Valeu, Henry. Não fique esperando que os outros digam para você o que é certo, o que é errado. Do mesmo modo como não digam, não espere que os outros façam você feliz. Seja feliz, faça o que é certo. Tenha o princípio da ação dentro de você mesmo, né? E não fora. Isso significa que eu, como professor, eu faço a prova e estou totalmente de boa se o aluno vai colar ou não, porque isso é da responsabilidade dele. Ele não deveria colar. Mas se ele cola, porque ele está em casa, né, ensino remoto e tal, eu não posso realmente fazer nada, né? Não é minha responsabilidade o que o outro faz. É responsabilidade minha o que eu faço. Já estou entrando no texto do Sartre. Assim como é responsabilidade do outro o que ele faz. Então, nesse sentido, assim, em que eu basto a mim mesmo, de autonomia, né? Tudo fica melhor, sabe? A gente cresce com isso, né? A maturidade vem desse sentimento, vem desse pensamento. E a infantilidade é a dependência do outro, para tudo. Para me dizer o que é certo, para me dizer o que eu devo fazer, para me fazer feliz. Né? A dependência do outro é um sinal de infantilidade. Certo? Então, pessoal, dentro desse discurso assim, né, bem, pessoal, não deixe para fazer esse trabalho de última hora, certo? A disciplina, ela reprova, sim. Infelizmente, muitas pessoas reprovam. Não adianta dizer que a culpa é do professor, porque não é. Eu sei que vocês estão aqui me escutando e todos vocês que estão me ouvindo vão se dar bem, com certeza. Mas o problema, e aí é um pouco estranho, porque eu estou falando aqui para aquelas pessoas que não estão assistindo aula. Isso é que é esquisito. Porque quem está assistindo aula vai se dar bem, está fazendo as coisas, beleza. Vai colher as consequências da sua ação. Mas no final do módulo aparece uma galera meio revoltada, que não assistiu aula, que quer prazo e prazo e prazo, mas não tem prazo, pessoal. A secretaria ela trabalha com datas. E do mesmo modo como é presencial, eu faço no remoto. Ah, professor, passou uma semana, eu quero fazer a prova final. Não, cara, você está reprovado, infelizmente. Porque você tem que entender que existem normas e essas normas precisam ser cumpridas. Ah, professor, o senhor está sendo muito rígido. É verdade, estou sendo muito rígido. Tanto é que eu ainda aceito um dia depois, para não ser tão rígido assim. Só que tem uma galera que meio que está fora da realidade, entende? Então eu estou dando esse toque para vocês. Provavelmente não é nenhum de vocês, né, que estão acompanhando a aula tudo direitinho, beleza? Mas sempre aparece no final uma galera que nem assistiu a aula, nem leu o texto e que quer todas as chances, quer passar. E é injusto. Então, atentem para as datas. Não entregue depois. Por favor. Beleza? Acho que é isso. E aí, tudo bem, né? Tudo bem com vocês? Muita chuva em Macau. Aqui em Parnamirim está chovendo também. Bom demais esse clima, né, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar a leitura do Sartre, Jean-Paul Sartre. Só um momento. Olá. Deixa eu aparecer aí.
Tem um susto não quando vi a foto do Sartre. Por favor, não tenha um susto. Deixa eu aparecer aí. Aí o Sartre. Deixa eu colocar as imagens. Aí o Sartre. Jean-Paul Sartre. Francês, um filósofo francês. Muito interessante, muito importante. Que é isso, José? Não acredito nisso não, cara. Olha aí. Tem uns aqui que ele tá mais bonitinho. O Sartre ele foi o esposo de uma outra grande filósofa, né, chamada Simone de Beauvoir, né, uma das grandes teóricas do feminismo, né, que está sendo tão atacado na contemporaneidade hoje em dia, né, o feminismo. Tá aqui ela, nessa foto aqui, ó. Dá um zoom aqui. O Sartre ele tem um problema no olho, eu não lembro o nome disso. Não sei se é estrabismo o nome. Ele olha para um lado, o olho parece estar olhando para um lado, olhando para o outro. Um dos alunos é Sócrates, é assim. Cara, o curso de filosofia é muito louco, sabe? Mas é muito louco que eu digo assim, não é que a galera é louca, é que tem louco também. Tem uma galera extremamente liberal, porra louca mesmo assim. E tem uma galera que é mais religiosa e tem uma galera completamente ateia. É uma mistura muito. É interessante, porque os outros cursos eu vejo uma homogeneidade, assim, uma coisa meio padronizada. Mas o de filosofia, por causa dessa liberdade que a filosofia dá para a gente poder ser sincero, né, na nossa investigação do que a gente acha que é verdadeiro, que é certo, acaba que ocorre uma grande diversidade. Então, Sartre é esse jovem aí, esbelto, não é jovem, né? Vocês estão vendo aí. Mas vamos pro texto. Deixa eu só dar algumas datas aqui, né? Importante isso, né? Eu não lembro data de nada, cara. Tô melhorando com o tempo. Então, Sartre, ele viveu, ele morreu aqui, ó, dia 15 de abril de 1980. Oi, pode falar. Trabalho também, muito bem, desculpe. Bom você lembrar. Hein? São os dois. São os dois. Trabalho, lembra, pessoal? Trabalho manuscrito. Trabalho manuscrito. O Sartre ele ficou conhecido como um grande pensador existencialista. Hoje a gente vai falar o que é o existencialismo. Vai ser dia. Deixa eu olhar a data aqui. Já é semana que. Não, não. É semana que vem, 28. Mas vai ter aula. A prova ela vai ficar disponível. Beleza? Ela vai ficar disponível para vocês fazerem. A gente vai ver a última aula que é com o Freud. Senão, que vem. Bom, chega desses dados aqui. Vamos para o texto. Se não tiver fechado meu computador, maravilha. Bom, o Sartre ele é um existencialista. O que é o existencialismo? O existencialismo, que vem de existência, é uma filosofia que nasceu por um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, Søren Kierkegaard, e que foi desenvolvida em vários outros países e tomou caminhos diferentes. Então, tem outros filósofos que foram também dessa escola, digamos assim, entre aspas, existencialista. O Sartre, ele tem um tipo de existencialismo chamado ateu, porque ele não acreditava em Deus ou na religião, né? E combatia, em certo sentido, a religião e a crença em Deus. Por isso que é o ateu. Né? O ateísmo é basicamente uma coisa assim, uma posição um pouco ativa com relação a um certo engajamento, né? Que é diferente do agnosticismo, né? Que seria uma coisa mais filosófica, talvez, que seria uma coisa de refletir e de não se afetar tanto com o sim ou com o não, né? Ficar analisando as questões. Enquanto que o teísmo, que é a crença em Deus, T-E-I-S-M-O, teísmo, seria já o contrário do ateísmo, que é uma posição ativa de confirmação,
da existência de Deus. O Søren Kierkegaard, ele era, por exemplo, um existencialista cristão, que também é muito interessante o existencialismo dele. Eu não trouxe o Søren porque procurei muito e não achei um texto bem didático assim que possa ser passado para vocês. E o Sartre, ele acabou criando esse texto que tem um viés bem didático assim. Aí dá para apresentar. Mas fiquem com essa ideia de liberdade, tá, pessoal? De que o existencialismo ele teve várias vertentes, né? E a do Sartre é uma, mas tem outras também. Certo? Vamos aqui, peraí, deixa eu abrir de novo, que ele estava aberto, mas fechou. A gente vai ver algumas ideias e hoje vocês vão sair daqui com mais ou menos o que é o existencialismo, assim, bem claro, eu espero, na mente de vocês. Vai lembrar também muita coisa das filosofias que a gente viu, Epicuro, estoicismo. Sartre se influenciou nessas filosofias. Aliás, tudo que veio depois, cara. O próprio Freud, muita coisa veio depois que se influenciou pelo passado. Vamos lá. Então, o Sartre, pessoal, esse texto está adaptado, ele não é exatamente o texto que o Sartre publicou, porque eu diminuí ele para poder ficar mais claro, mais didático, né? Ele vai tentar explicar o que é o existencialismo. Aí ele fala aqui que existem vários existencialismos e tal, que existe o cristão, que não é o dele. E ele vai falar do que ele pensa ser o existencialismo. Vamos lá. Eu vou ler aqui. Consideremos um objeto fabricado. Então pense em um objeto fabricado. Qualquer coisa é fabricada pelo homem, beleza? Por exemplo, um livro ou um corta-papel. Esse objeto foi fabricado por um artífice, um artesão. Alguém fez, né? O ser humano fez um objeto. Para fazer, ele se inspirou em um conceito, ou seja, numa definição do que ele vai fazer, né? Então ele tinha como referência o conceito de corta-papel, né? Ou o conceito de livro. O cara que fez o livro, o cara que fez qualquer objeto, ele, antes de fazer, ele teve, obviamente, receitas, ideias, conceito. Conceito é uma definição, beleza? Conceito de cadeira, definição do que é uma cadeira. Conceito de ser humano, por exemplo, o homem é um animal racional, conceito de Aristóteles. Ernest Cassirer, filósofo alemão. O homem é um animal simbólico, conceito de homem. São diferentes conceitos para dizer o que a coisa é. Belezinha? Então, por exemplo, o Freud, que a gente vai ver semana que vem. O homem é sujeito do inconsciente, ou seja, o ser humano ele está sob o domínio de forças que ele não controla, que vem dele mesmo. Outro conceito de ser humano, de homem, ser humano. Entenderam o que é o conceito? Mais ou menos assim. É uma definição do objeto, da coisa, seja lá o que for. Tudo que eu possa descrever em palavras, definir o que é aquilo, eu estou conceituando. Beleza? Desse modo, o corta-papel ele é, simultaneamente, objeto que é produzido de uma certa maneira e que, por outro lado, tem uma utilidade definida. Então, eu produzo um corta-papel, que não é uma tesoura, uma vez eu vi na internet, é outro objeto lá, que eu não lembro agora como é, mas não é uma tesoura. Ele tem um conceito que me ajuda a criá-lo. O artesão cria na fábrica um corta-papel. Me ajudou a construir essa ideia que me ensinaram. Do mesmo modo, quando eu fiz esse corta-papel, ou qualquer outro objeto como um livro, esse objeto que eu criei, ele tem uma função, ok? Que é cortar papel. E o livro? Portar conhecimento, ler, acesso a informações. Há uma função definida, beleza? Pessoal, venham comigo aqui. Olha ao seu redor agora. Para onde você olhar, tudo que é objeto que foi criado pelo homem, foi criado segundo, primeiro, uma receita, alguém disse como fazer, beleza? Segundo, uma função, uma utilidade. Concorda? Certo. Vamos lá. Podemos assim afirmar que o caso do corta-papel, que no caso do corta-papel, a essência, que é o que para Sartre? Conjunto das técnicas e das qualidades que permitem, isso aqui esqueça, isso aqui vai ficar um pouco complicado para vocês. Precede a existência. A essência precede a existência. Certo? E desse modo também a presença de tal corta-papel
Vamos explicar. No caso dos objetos criados pelo homem, a essência precede a existência. Beleza? Pessoal, precede, essa palavrinha significa vem antes. Ok? Acompanhe, pessoal. Acompanhe isso aqui, viu? Precede, precedência. Vem antes. A aula do professor Leandro na segunda-feira precede sempre o almoço. A aula do professor Leandro na segunda-feira vem sempre antes do almoço, porque é de 11 horas. A gente sai com a fome da moléstia. E pensando, filosofando, comendo feijão, e filosofando, e comendo macarrão, refletindo sobre a flexibilidade do rabo da lagartixa e comendo sobre... E fazer... Enfim. Então, a essência veio antes da existência. Precede. Como assim, professor? O que é essência? Pessoal, essência para Sartre é o conceito. É a definição das coisas e sua utilidade. Então, quando eu olho para um livro, quando eu penso em escrever um livro, quando um ser humano vai fazer um livro, ele já sabe que a essência de um livro é ter conhecimento, é passar conhecimento, é ser útil nesse sentido. Ao mesmo tempo, quando ele escreve, faz o livro, para o Sartre não, José. Presta atenção. E pronto, beleza. Mas a gente vai chegar já no homem. Na verdade, o Sartre vai usar o contrário. Ele vai dizer que isso é prova do ateísmo. Mas isso é o Sartre, né? José. Enfim. O livro ele tem uma essência que já existe na cabeça do homem. Antes, o livro, antes de ser escrito e de ser produzido na livraria, na gráfica, já há instruções que existem somente na cabeça do homem. Então, o livro já existe. Antes de existir fisicamente, o livro já existe, se você quiser dizer simbolicamente, como uma ideia invisível na cabeça do homem. Essa é a essência do livro. Duas coisas ele tem por essência. A definição do que é um livro, sei lá, objeto com tal formato, feito de assim, assim. Hoje em dia as definições vão mudando, né? Um livro virtual, mas todos têm o mesmo padrão, ou seja, todos informam, todos trazem caracteres, conteúdos que me comunicam ideias. Isso é um livro, seja digital, seja... Mas eu não tenho um livro, mas eu vou escrever um livro, já tenho a ideia. Essa é a essência, beleza? Uma tesoura, um corta-papel, um lápis, uma cadeira, para onde você olhar, tudo que vai ser construído pelo homem já foi pensado, refletido, criado uma receita de como fazer, que é mental. Essa é a essência da coisa. Sua definição e sua utilidade. Beleza? José já falou ali, pronto. A coisa fica complicada quando chega no ser humano. É onde vai chegar no existencialismo. Vamos lá. Ele aqui vai falar sobre outra coisa, mas eu quero achar exatamente onde ele já... O existencialismo que eu represento afirma que há um ser no qual a existência precede a essência, ao contrário. Nos objetos, a essência precede a existência. Ou seja, a ideia, a definição e a utilidade do que eu vou fazer já existe antes que eu produza o objeto. Mas existe um ser, segundo Sartre, em que ele só passa a ter essência quando ele primeiro existir. Existe um ser que nasce sem essência, sem propósito, olha, começou a pesar, sem propósito, sem utilidade intrínseca a ele, ou seja, ele não nasce com um propósito, um destino, um fim último que ele deve alcançar. Não, ele não tem essência. Ele precisa ganhar essa essência. Se o livro, o corta-papel, já surgem a partir da essência e com a essência, porque eles são definidos, eles são
O homem nasce sem essência. Ele é vazio. A palavra que Sartre usa. Ele é vazio. Vamos lá. Existe um ser no qual a existência, existir primeiro, materialmente, fisicamente, vem antes da essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. Esse ser é o homem. Certo? O que significa dizer que a existência precede a essência? Significa que primeiro o homem existe, encontra si mesmo no mundo, né? E só depois se define. O homem, tal como o existencialista concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, ele não é nada. Só posteriormente será alguma coisa. E será aquilo que ele fizer de si mesmo. Eita, isso é maravilhoso. Eu acho bonito. Fala, Henrique. Sim, sim. Isso. Você está dando a essência dessas coisas. Exatamente. A essência das coisas é dada pelo homem que criou as coisas. Que nasce sem e procura sua essência. Perfeito. Ele procura sua essência. Nós estamos procurando nossa essência. Agora, essa essência não é nada metafísico, não é nada sobrenatural. Essa essência, em certo sentido, pessoal, ela se chama autorrealização. Essência é encontrar o sentido da sua vida por seus próprios meios. Essência é construir o significado da sua existência com base naquilo que você de fato é. Poeticamente, Fernando Pessoa falava isso. Seja aquilo que você é. Como? E que é louco ele? Seja aquilo que eu já sou. Não. Você não é. Você é aquilo que você gostaria de ser? Esse é o ponto. A essência coincide com a vida autêntica, com a vida em que eu posso encontrar a mim mesmo em todas as minhas potencialidades que eu possa ser. Então esse tema ele vai em várias direções. Ele aparece, por exemplo, na filosofia oriental, Advaita Vedanta, do hinduísmo, por exemplo, como o encontro com o self, que é vazio também. É uma filosofia, porque não tem um viés muito religioso. Mas é o encontro com algo. E aí, por exemplo, o Jung, que é um psicólogo, né, ele vai dizer, né, processo de individuação, processo de se tornar indivíduo, encontrar aquilo que eu sou. Né? E outros filósofos, como Carl Rogers, o próprio Maslow, Henry, que a gente falou dele naquela hora. Você falou do Remy, do Ratatouille, né? Viver é diferente de sobreviver. Pronto. Encontrar a essência só é possível depois que você sai da condição de objeto. E a condição de objeto, que o Sartre fala muito sobre isso. O que é um objeto? É algo que não se define a si mesmo. Ele já foi definido de fora. Então, toda vez que eu me nego a escolher meu futuro, toda vez que eu me nego a escolher a mim mesmo quem eu devo ser, eu estou me objetificando. Eu estou me tornando como o livro, parecido com um livro, com a cadeira, com um corta-papel. Eu estou negando o que é essencial em mim, que é a liberdade, que é a busca por minha essência, por uma vida cheia de sentido e que me realize. Né? O Batman é. Pois é, mas isso é bem existencialista. Isso é bem existencialista. Tipo, primeiro eu existo. Ninguém disse. Até disseram o que eu deveria ser. Mas se eu acreditar nisso,
Segundo Sartre, eu já perdi tudo, já me ferrei. Ninguém é capaz de dizer ao outro realmente o que ele deve ser. Nós podemos, na verdade, nós podemos dizer, mas seguir é outra coisa que é da ordem da espontaneidade, é como uma planta. Eu planto e eu fico regando ela, ela vai crescendo, e um movimento ali que é espontâneo, entende? Eu não forço ela a crescer mais. Eu posso colocar adubo e melhorar um pouco, mas existe algo que é da ordem da natureza, entende? Que não tem nem nome. Né? Não é uma coisa mágica nem nada, não. É uma coisa que a gente observa, mas a gente não consegue entender direito. Só que a gente percebe isso, que é natural, que é espontâneo. E deve florescer. Se eu pego a planta e forço ela demais, ela morre. Isso, por exemplo, na psicanálise de Winnicott, isso vai ganhar uma coisa, uma dimensão ele chamava de gesto espontâneo. Você pode quebrar alguém. Quando uma criança está se desenvolvendo, ela começa a demonstrar características espontâneas que vêm do seu próprio ser, seu próprio self. E isso vai se cristalizar na personalidade dela. Só que quando você força uma criança a ser aquilo que o meio quer que seja, né, não lhe garante certa liberdade. Eu também estou falando de liberdade demais. Vamos com calma. Porque, como a gente viu, o Aristóteles fala isso, né? A moral ela é super importante. É preciso dizer às crianças como se comportarem. Mas eu digo, também é necessário dar a essa criança a liberdade de criar a sua própria identidade, entende? A identidade é algo fundamental. E essa discussão tem tudo a ver com Sartre. Porque o Winnicott dizia, o Winnicott é esse psicanalista inglês, muito interessante. E ele dizia que se eu forço demais a criança, não é como forçar uma planta a crescer do jeito que eu quero, ela quebra. E a criança quebra. Aí o que acontece? Ela cria um falso self. Ela, para agradar, ela desenvolve um padrão de personalidade que é falso. E que se ela continuar, ela vai chegar num nível em que ela nem vai lembrar mais do seu verdadeiro self, que estava se desenvolvendo. Ela vai ter um processo de angústia, de dor, de depressão, de tudo de ruim que acontecer na vida dela vai aparecer, simplesmente porque ela não encontrou sua essência, em certo sentido, como na linguagem sartreana aqui, que deveria ter encontrado. E não encontrou. Mas, como diz o Jung, que é esse psicólogo que eu também gosto, tudo que você resiste, persiste. Tudo que você resiste, persiste. Então, se algo está para acontecer que vem do seu interior, nesse sentido que a gente está vendo aqui de espontaneidade para encontrar minha identidade, aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, né? E eu fico abafando, não se preocupe. De tanto abafar, vai explodir. Né? O Freud fala isso, né? O retorno do recalcado. Né? Aquilo que você segura, reprime, né? Lá na frente volta, né? E Jung tem uma frase muito legal sobre isso também, Jung. Carl Gustav Jung, um psicanalista muito interessante, ele diz assim: até você entender seu inconsciente, enquanto você não compreender seu inconsciente, você vai chamá-lo de destino. Ou seja, você vai achar que tais coisas acontecem com você porque é fatalmente que deve. Já viu aquelas pessoas que ficam reclamando? Minha vida não presta, é tudo ruim. E parece uma karma, essa ideia de karma, como uma coisa sobrenatural, né? Que me acompanha e que pesa sobre mim. Nada disso é verdade do Sartre. São desculpas que você encontrou para não agarrar a responsabilidade sobre a sua vida. Você está dizendo que a definição da sua vida veio de fora. Você está negando a busca pela essência. Você está igual o livro, igual o computador, igual o celular, que foram construídos e que estão determinados a serem o que são. Eles não podem ser outra coisa. Até os animais são assim também. Até os animais eles estão presos pelo instinto. Raramente um animal desenvolve um comportamento diferente da espécie. Acontece, mas é raro. O ser humano, todo ser humano tem um potencial de mudar completamente a qualquer instante. Mas ele não muda porque ele diz que ele está triste por causa disso, ele está feliz por causa disso. Quando ele conquistar tal coisa, ele vai ser feliz. Quando está sempre tirando do momento presente e de si mesmo
a força capaz de realizar a sua essência. E está dizendo, foi o outro, eu sou assim por causa de fulano, eu roubo porque aconteceu isso comigo, eu sou desonesto porque eu sou brasileiro, eu furo a fila porque fulano furava. Tudo balela, Bussar. Tudo balela. Tentativas de fugir da maturidade que é encarar a vida como ela é. Né? Beleza? Bateu forte aí? Vamos lá. Eu acho legal, sabe? Eu acho interessante tudo isso. Eu acho interessante. Porque às vezes eu vejo alguém perturbado e eu fico, cara, não era pra ser assim, bicho. Tu tem o potencial de ser tão melhor na tua vida. Tipo alguém chutando uma bicicleta com raiva, xingando um objeto com muita raiva, assim, que tá envenenando a pessoa. E ela tá presa, em certo sentido. Ela não consegue entender que, que a definição da vida dela não vem de fora, vem dela. Não é fácil entender isso também, né? Também não é fácil, sabe? A gente tem que perceber que as pessoas têm níveis diferentes de dificuldade a gente tem que ter uma certa compreensão também de cada nível, sabe? Para não exigir o que a pessoa não pode dar. Qual é a lógica de exigir uma coisa que a pessoa não pode dar? Não tem nem sentido. Agora é um pouco tenso, né? Porque ele diz aqui, ó, o homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passivo de uma definição porque de início não é nada. Só posteriormente será alguma coisa. E será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim não existe natureza humana. O homem é tão somente não apenas como ele se concebe, mas também como ele se quer. Como ele se concebe após a existência. Como ele se quer após esse impulso para a existência. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Essas frases são. Olha só, cara. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. O homem é um projeto que se vive a si mesmo subjetivamente, ao invés de musgo, aquele musgo, né, que nasce do frio, da chuva, né, é uma planta, ele não é um vegetal, ele é uma coisa que está sempre criando seu destino o tempo todo. Podridão e couve-flor, ele não é um vegetal, ele não é um vegetal. Hoje eu estava ouvindo uma música do Jimmy Cliff, eu não sei falar inglês, meu inglês é péssimo. The Harder They Come, coisa assim. The Harder They Come, que o Cidade Negra traduziu como Se Eles Querem Meu Sangue. Eu gosto mais da original do Jimmy Cliff. E o Jimmy Cliff fala uma coisa, cara, isso nasceu de uma dor profunda, essa música, eu tenho certeza. O Henry vai gostar disso aqui, que ele falou da amiga dele, que é muito passiva. Eu acho que aquela música nasceu da dor de alguém que percebeu o quanto estava sendo passivo e que precisava agir. E ele fala assim, dizem que guardam um bom lugar... Ah, isso eu já estou falando a letra em português, do Cidade Negra. Mas a letra do Jimmy Cliff fala assim, tipo... Ele está cansado dessas promessas de que vai ser melhor no futuro. Ele está cansado até dessa coisa de dizer, ah, não, mas quando você morrer vai ser melhor. Ou então, ele está cansado de tudo isso. Ele ainda acredita. Só que ele está entendendo que ele quer agora, está entendendo? Que sem a ação dele nada vai acontecer. Isso é muito sartriano. Porque essa passividade é semelhante ao couve-flor e ao musgo, ou seja, vegetais. Não, mas vai dar certo. Um dia o que é meu vai vir. Tem uma coisa assim, não tem? Um dia o que é meu, o que é seu vai vir. Como se algo que não foi construído por mim, e às vezes vem mesmo, né? Mas essa crença ela é muito mágica, né? Ou seja, ela tem um viés de fantasia, né? E o Jimmy Cliff escreve essa música, ela diz: o que é meu, eu quero agora. Né? Ou seja, não é meu,
Eu não vou pegar nada de ninguém, eu não vou ser antiético. Mas eu vou entender que o meu destino é meu, se eu quiser que ele seja. The hard como. Eu coloco no WhatsApp. The hard como, uma coisa assim. Eu vou colocar. Eu gosto muito de música. Eu acho que as músicas expressam, eu já disse a vocês, não foi? As músicas, elas expressam ideia. Jimmy Cliff, o cara do reggae de antigamente. E as músicas, cara, é uma forma de arte. Toda arte é uma forma de expressão do sentimento e de ideias. Toda arte. Qualquer arte expressa uma ideia e um sentimento. Então a música é um modo muito privilegiado de comunicar uma ideia de modo não de modo semi-discursivo. Não é bem a linguagem ali que a gente da filosofia, é algo poético, né? É uma coisa que comunica ao coração, né? Como a gente fala. E é uma ideia que vem. E aqui a gente tem um salto de compreensão através da arte que às vezes não é possível na linguagem normal, filosófica, cotidiana. Tipo, você assiste um filme, né? Aquele estalo, aquele entendimento assim de alguma coisa. Você escuta a música e música eu sou muito ligado nessas ideias. Vamos pra cá, que o tempo tá passando. Eu coloco lá no grupo. Aí sim tem uma coisa muito importante, que eu até falei na aula passada, eu tenho que falar também, hoje. Assim, quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua individualidade. Tipo assim, se você é responsável por você, ele falou até agora, né? Não coloque essa responsabilidade de construção da sua essência fora de você, em nada, em ninguém. Aí fica uma coisa assim meio, nossa, isso não é muito individualista não? Tipo, eu não tô nem aí pros outros? Calma. Se fosse isso, podia ter o perigo realmente. Eu admito, se fosse só essa parte, seria uma espécie de apatia social, niilismo. Já ouviu essa palavra? Niilismo. Né? Ausência de sentido. Ou um individualismo muito grande que me conduz a um egoísmo que me faz mal, que me faz pensar só em mim, uma coisa infantil, assim, cruel. Não é isso que o Sartre está dizendo, mas poderia ser. Até agora, eu acho que tem um super potencial para se tornar isso. Mas aí vem o pesado. Se prepare para outra coisa pesada. Aí ele diz, ó, de fato, não. Ao afirmarmos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe. Mas queremos dizer também que, escolhendo-se, ele escolhe todos os homens. De fato, não há um único de nossos atos que, criando o homem que queremos ser, não esteja criando simultaneamente uma imagem do homem tal como julgamos que ele deva ser. Eita, bicho, que danada é isso que ele disse aqui? Calma, calma, tenha calma. Escolher ser isto ou aquilo é afirmar concomitantemente o valor do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem. Muitas coisas, né? Com calma. Primeira coisa. Se eu sou responsável pelo meu destino, eu então entendo o que eu quero ser. Beleza, cansei. Eu quero trabalhar ativamente para me tornar aquilo que eu quero ser. Quero me autorrealizar. Quero encontrar a minha essência. Então, eu começo a trabalhar, porque eu sou um projeto de mim mesmo. E o projeto se concretiza através da ação. Beleza. Quando eu faço isso, eu estou criando uma imagem para todo mundo ao meu redor do homem que eu quero ser. E agora, potencialmente, todo mundo pode ser também, porque está me vendo. Entendeu? Tipo, se eu faço qualquer coisa, tem uma criança que me vê, tem o meu vizinho que me vê, tem minha mãe, meu pai. Eu sou responsável, não só por mim. Eu sou responsável por todos os seres humanos. Porque eu sou um exemplo. Pesado, né? Achar que a primeira parte era só alegria, posso escolher o que eu quiser? Não. Na verdade, sim, desculpa. Posso escolher o que eu quiser? Pode. Você é livre.
Mas as consequências da sua escolha, jovem, também são suas. E aqui está a questão, pessoal. A angústia do homem moderno. Que suas referências tradicionais, como religião, foram criticadas, foram vistos vários erros e apontados, e a galera meio que passou por um processo de desconfiança. A ciência, que também poderia ser depósito de toda confiança, também já produziu e mostrou que é apenas uma ferramenta que o homem pode usar para uma bomba, para uma tecnologia de destruição em massa, também pode não ser confiável. Religião, ciência, política, tudo isso no homem moderno, nós, perdeu um sentido de autoridade. Ficou só nós mesmos, tendo que decidir sozinhos. E quando você tem que decidir sozinho, a angústia aparece, porque papai não vai mais decidir, mamãe. E se ele decidir, o pior ainda é isso. Se ele decidir e você aceitar, é pior ainda, porque não foi você que deliberou, não foi você que não veio de você. E a liberdade nunca pode ser esquivada nesse sentido. Se você tenta se esquivar da liberdade, é pior ainda, porque você está se tornando objetificado como o livro, como a cadeira, como o computador. Voltando um pouco, para ficar mais claro. Vou ler mais uma vez e dar uma explicada só para... Ao afirmarmos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe. Beleza. Mas queremos dizer também que, escolhendo-se, ele escolhe todos os homens. De fato, não há um único de nossos atos que, criando o homem que queremos ser, não esteja criando simultaneamente uma imagem do homem tal como julgamos que ele deva ser. Escolher ser isso ou aquilo é afirmar o valor do que estamos escolhendo. Certo? Aí ele disse aqui, né? Pois não podemos nunca escolher o mal, porque a gente sempre quer o nosso bem. Então, por exemplo, o cara que faz muito uma atrocidade, dentro do universo de significado dele, ele está procurando algo bom para ele. Entende? Então a gente nunca escolhe o mal, a gente sempre escolhe o bem. Só que esse bem é relativo, é subjetivo. Portanto, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor. Pois ela, nossa responsabilidade, engaja a humanidade inteira. Se eu sou um operário e se escolho aderir a um sindicato cristão, em vez de ser comunista, e se por essa adesão quero significar que resignação é, no fundo, a solução mais adequada ao homem, que o reino do homem não é na terra, não estou apenas engajando a mim mesmo. Quero resignar-me a todos. E, portanto, a minha decisão engaja toda a humanidade. Então, quando você escolhe uma coisa, aí Sartre vai dizer, imagine na sua mente que toda a humanidade está escolhendo junto com você. Tipo, como ficará o mundo depois que eu fizer isso? Se todos os homens fizerem o que eu vou fazer agora. Aí você pensa, isso é um exercício abstrato, teórico, fantasioso. Não vai ter repercussão. Não vai? Eu encontro alunos meus de anos atrás. Quando eu voltei para o campus, há 1 ano e meio atrás, eu estava afastado do doutorado. Eu encontrei um aluno num curso que tinha sido minha aluna igual a vocês, assim, ela estava fazendo biologia agora, o curso superior. E ela começou a falar da minha aula. Eu digo, olha, tá vendo? Você acha que seu pai, sua mãe, seu sobrinho, seu vizinho não está lhe vendo, mas todos estão lhe vendo a todo instante. Então, cada pequeno ato, Sartre vai dizer, cada coisa pequena que você faz tem que estar imbuída dessa responsabilidade. A ética entra aí. Porque agora eu não sou responsável só sobre mim, mas sobre o futuro de toda a humanidade. E aí é pesado, como vocês viram, né? A ética sartriana, ela é muito pesada. Certo, jovem? Belezinha? Algum comentário final que vocês queiram fazer? Com isso, nós encerramos o texto e fica para vocês lerem o restante. Beleza, jovens? Então é isso. E até semana que vem. Pode parar aí, Henry, a gravação, viu?